Muito estamos trabalhando para melhorar. Então, aquilo que eu quero fazer hoje, de um modo narcisista, é conceitualizar a aparição desse livro, colocando no contexto do quadro histórico da minha geração. É um livro, direi, nesse tenho que ensinar, não é uma revista extenso, era uma série de procura recerca pública no contexto de edição da arquitetura, não podiam chegar às casas editoras normais, era uma iniciativa que tinham tomado no interior da Paris. Nessa série estão publicadas muitas procuras, e muitas vezes publicadas como o Humano. O que significava esse livro, de onde veio? Antes de tudo, eu tenho que compartilhar minha impressão. Quando eu trabalhei na impressão desse livro, 1000 cópias logo no momento que desapareceram em forma de fotocópias mais ou menos legíveis em todos os lugares. Estávamos em poucas bibliotecas. A republicação desse livro foi, como sempre, foi um momento muito emocionante, por vários motivos. Porque quando republique um livro, você tem a impressão de ter crescido, de ter feito um grande passo na frente. No mesmo momento, descobre um outro fato que é mais deprimente. O fato que naquele momento, numa distância de 37 anos, era mais fácil fazer das hipóteses, como para dizer, acrobáticas ou ambiciosas, que com a idade uma certa prudência se vem. E também as procuras que eram possíveis no momento, uma impressão contraditória, que fazendo essa reestampa. Um outro fato que eu quero sublinhar é a ideia que essa publicação de 1984, nessa maneira, é datada no duplo senso da palavra. Em uma certa maneira, a um horizonte limitado, talvez fora moda. Outro lado é também datada, uma posição minha, a legenda minha, Adalberto sottolineava de alguns litolofilhos da minha geração, talvez mais velhos, o Parré. Esse livro é datado, é realmente radicado no momento do crescimento sobre a arquitetura que não existia antes de 1968 na França, a criação de novas escolas, com uma política de recerca autônomas e a existência de uma reticulação, de uma relação entre França e Itália, ao de lá ou através das Alpes. Não era o significado da minha escolha para essa abertura. Seria mais eloquente lendo Itália em vez de França. Não era possível refazer o desenho. Essa recerca era no final, e por isso não hesito a ser autobiográfico. Era uma espécie de Beatles romance, uma informação pessoal.
e, ao mesmo momento, uma análise mais objetiva. Totolínio, antes de dar um contexto pessoal, o título. O significado do título, La Coupe. Não sei qual é o nome que Adalberto utilizou para atualizar. Que vocês sugeriram para a tradução italiana. Eu esqueci essa palavra. Não se preocupe, eu vou continuo. La Coupe tinha esse, talvez em inglês seria um corte, um corte, um corte. Tinha um significado particular no contexto marxista na França de 1960 e 70. Era o que fazia antes na cultura, o tal epistemológico de Karl Marx, que tinha fundado o verdadeiro marxismo. Tinha um retrofundo político, tinha sido acolhido bem do Ministério da Casa, pela qual esse projeto foi feito, foi financiado. Em certo momento, o projeto foi bloqueado porque é considerado do Ministério como estampado no senho de um mecanismo marxista. Palavras daquele momento. A ideia inicial dessa procura foi mais ou menos esmiuçado, era de dar a análise muito mais política, falando do rolo da figura do Estado na Itália, porque é diferente entre a Itália e a França. Como é que eu explico na prefação da nova edição? As mudanças dos cambiamentos dos processos na situação da política francesa. Mas volto ao argumento principal. A descoberta da Itália foi feita em mais lugares, com mais métodos, com mais experiências. Por exemplo, a descoberta das cidades, por exemplo, começando por Turim, grande cidade italiana visitada quando eu era jovem. Me fez uma impressão muito esconvogente. A primeira descoberta da Itália foi essa cidade piemontese. A segunda descoberta foi quando eu era estudante, na escola média. No liceu, começava a me interessar pela arquitetura e me lembro ainda que a primeira revista de arquitetura que eu pude ler, de passar a esfolhear, porque lia muito mal o italiano, era Casa Bella Continuidade. E tinha aconselhado um inspirante arquiteto de Paris, Monchelon, que ele fazia, era o capo no ofício, no comunismo suburbano. Chametaf falou: se quer fazer arquitetura, tem que estudar Casa Bella, tem que copiar os projetos publicados de Casa Bella. E foi isso que eu fiz. Para a Itália da minha geração, era também a Itália do cinema, cinematográfica. Isso foi claramente um fator emocional, a descoberta dos filmes de Fellini, de Antonioni, esses dois. E depois, começando a estudar a arquitetura, a descoberta da história da Itália, da cultura da Itália. Eu sou mais ou menos um histórico, aquilo que se pode dizer moderno,
para a minha verdadeira formação da arquitetura era antes do 68 clássica, fazia aquarelos, trabalhava com muitos modelos do passado, tinha feito um dos primeiros projetos pequenos meus, sobre a casina de Caprarola. E depois descobri a arquitetura renascimental de Florença. Nesse momento, que as coisas que se podiam ler da arquitetura italiana no contexto de Paris, ou verdade, nas escolas de Paris eram pobres. O livro mais importante o livro mais importante pelo qual que eu conservei um afeto crítico, também afetuoso, pelo autor, é Saber Ver a Arquitetura, estranhamente traduzido, era uma exceção na paisagem intelectual francesa, onde não existiam as traduções, em comparação à Itália, dos grandes clássicos. Porém, esse livro tinha sido traduzido de uma casa literária, em 1959, que me marcou muito, sobre a ideia do espaço da arquitetura. Outro momento foi a descoberta da produção da arquitetura italiana, de um lindo livro publicado no 67, em paralelo, da França, o livro de Gallardia, dava uma panorâmica muito equilibrada da produção italiana do pós-guerra. Eu tinha esse conhecimento, tinha sido convolto da minha geração, o meu primeiro convolvimento na discussão italiana teve lugar na primavera de 69, em ocasião de um convênio, no meu ver, um lugar muito importante. Esse se vê na direita de alguns grupos radicais da França e da Itália e de outros lugares. Julgo não tinha nada a ver. Soleri, Ramad Galeux, Grossman, os companheiros de Utopia, foi um momento muito forte da conversa coletiva sobre arquitetura, política, transformação utópicas, no qual eu era presente como estudante fascinado. E também, depois desse momento, eu me interessei a dois aspectos da cena italiana que formaram a minha reflexão. A leitura de Antônio Gramsci, que me alantanou do extremismo, e a leitura de escritores como Chacima foi importantíssimo, em particular. A teorização de Chomsky me fizeram entender a diferença entre França e Itália nesse âmbito, me inspiraram sobre a recerca da italofilia, que foi publicada em 84, iniciada de qualquer modo, que começou de qualquer modo, em 78. A Itália era no centro. Espero de não dar muita noia nessas considerações pessoais. Em certos momentos, na arquitetura vera e própria. Isso aconteceu em 73, com a importantíssima Trienal de Milão, direta da Nuroz. Eu fui ver como em peregrinagem. Não conhecia quase ninguém desses personagens, todos homens, com exceção da inglês Julia Buffers, na esquerda, que eram agrupados, que eram reunidos
O importante é saber, caros amigos, que esse é um pequeno texto histórico, o meu primeiro texto sobre a arquitetura contemporânea foi publicada em referimento à Triennale do Partido Comunista Francês, L'Hermétique, como uma espécie de crítica ao Petit francês. Haver a descoberta, é importante dizer. Na Itália, a litofilia não tinha só a Itália como horizonte. Litofilia, a interiorização dos discursos da arquitetura dos italianos, vários aspectos, era também uma ligação sobre outras situações. Para mim, como era muito interessado no início, a descoberta dos trabalhos de todos os seus assistentes, Francisco da Conque, Duce e outros, esses trabalhos me ajudaram a construir um discurso autônomo, em particular, um discurso crítico, referente àquele que era o meu maestro, para dizer, no campo da vanguarda russa, Anna Kopp, que tinha uma visão vivida da militante, da situação russa. Eu entendi as desformaturas, os conflitos. Eu entendi, muito, graças ao trabalho, me induziu a escrever uma tese de arquitetura de profissionista, que não era um projeto, mas era um pequeno livro que tinha como título um modo meio pesado, que tem uma praxe arquitetônica da classe trabalhadora, tem um ponto de exclamação. Vocês podem ver a cobertinha dessa tese. Em seguida, publiquei como livro e me inspirei nesse manifesto de 1919, desenhado para espantar bourgeois. Eu virei de cabeça para baixo a figura para ver o operário radical com o instrumento gráfico que todos os arquitetos daquele momento utilizavam. Essa tese me fez descobrir da Manfredo Tafuri. Eu lia os seus escritos. Ele me enviou um dos seus assistentes para falar comigo e desenvolvi um relacionamento da triangulação com a Itália como abertura para o resto do mundo. Eu fiz o exemplo da vanguarda russa. É claro que para a minha geração de arquitetos franceses, eu lia o italiano, mas também lia o alemão, mas também, através da Escola de Veneza e a Escola de Francoforte, do marxismo de Francoforte, que foram descobertos muitos textos. Como muitos textos ainda não eram traduzidos em francês, muitos textos também de Waldenheim, que foram primeiros traduzidos em italiano. Então, a descoberta do trabalho recíproco com Tafuri, a leitura dos seus livros, dos mais complexos, como a Teoria e a História da Arquitetura, é um livro muito complicado, muito estimulante, mas muito complicado, e muito mal traduzido no francês. O Pequeno Manifesto, muito mais claro, e de qualquer maneira, que se pode ler, dá muitos também de estudantes do projeto Utopia, que destruía as bases da teoria da história oficial. Esses livros foram momentos importantes, não só para mim, mas para toda uma geração
de colegas franceses. Tudo isso em um contexto político renovado, que pode ser, que pode ser entendido colocando no sinal do eurocomunismo, essa doutrina que nasceu depois do golpe chileno de 1973, a ideia de uma transição em direção do que era a ilusão de agora, não podia ser um processo democrático. Uma breve estação, os dirigentes franceses, italianos e espanhóis se reuniram em torno a uma discussão comum que ia contra as imposições soviéticas, e essas coisas duraram um pouco, essa parêntese, e podíamos nós, intelectuais franceses, muito assediados da Berlinguer, mas tínhamos o que fazer. O abominável Maché, essa breve parêntese, me concedeu, junto com alguns amigos, a organizar, em 74, um encontro importante, encontro entre política e arquitetura na cidade de Grenoble, o encontro que era intitulado por um urbanismo, por uma urbanização, porque a urbanização não podia ser feita no sistema capitalista, um momento no qual, com a presença de alguns italianos, a ideia de alguns intelectuais arquitetos e também políticos se verificou em uma maneira muito, com 1.200 participantes, como falou o cotidiano Le Monde, era a primeira vez que um partido, ao menos na França, não era na Itália, que um partido político discutia esse problema da casa. Eu diria que a minha autodefinia pessoal me condicionou à organização desse evento. Depois, sendo jovem, depois de fazer a minha tese de arquitetura, me refiz do sedentarismo dos meus colegas, se posso dizer, não aceitavam a arquitetura, a história da arquitetura, que iniciava primeiro do Cristal Pala, em 1975, uma maneira provocativa. Eu propus de cursos italianos que falavam de pessoas como em Vicenza, no 73, como Alberto, que produziram. Não quero deixar, como falar, intuir que fui um velho historiador, porém, a praça didática eu tive antes de me interessar no 900, no momento particular da Bienal de Veneza, a Bienal de 76, em inglês 76, não 73, com dois acontecimentos paralelos, a mostra importantíssima sobre da Itália durante o fascismo, a primeira mostra, como falar, a historizar a arquitetura durante o ventênio. Eu procurei a tradução francesa, foi um momento importante, momento importante também para a cultura cinematográfica, como Silvio Bertolucci, em 1900. Uma descoberta também mais esvilupada na italiana, nos clássicos dos anos 30, a ópera de Scarpa, e um empenho muito mais forte no final dos anos 70 da minha parte, que também impactou sobre a relação
do livro sobre a italofilia com alguns colegas mais grandes que eu, como Guido Canella, que foi para a relação de Casa Bella, e também um arquiteto fascinante por produção de revista, como a Interland, que foi publicada por alguns anos, no qual eu trabalhava. Amizades como personagens muito diferentes, como Carlo Melograni Romano, que tinha criticado rapidamente Aldo Rossi no início dos anos 70, que é, que é também 96 anos, ele fazia parte da ala, da ala direita, não da esquerda. Nós ficamos amigos, também com Marida Talamon, que é da minha geração, que, que mudou o discurso convencional da Casa de Malaparte, com os colegas italianos. Aconteceu antes da saída da italofilia. Entrei também no ciclo de coprodução de trabalhos coletivos, como, por exemplo, convidando Michele Sertafúria a participar sobre a arquitetura russa e além dos primeiros trabalhos sobre a vanguarda, ignorando completamente os episódios do pós-moderno, que era senhado da Bienal de 80 em Veneza, para mim um momento de regressão anti-intelectual muito negativa, e depois essa italofilia teórica foi uma vera de intercâmbio, de organização juntos ao Departamento de História de Itapu, nesse encontro muito importante de arquitetura e políticas sociais. Era o momento final de uma procura final triangular. Aqui vemos alguns jovens de agora, como Jovens Tensor, Marvisita, Alessandra Ponte, no Senado de Paris. Para voltar ao argumento sobre a italofilia, aquilo que eu quero também discutir e exteriorizar são os mal-entendidos e os conflitos passados. E uma parte do livro não é um livro que considera a italofilia como único. Tem uma reflexão sobre os conflitos e os momentos de confusão, a publicação da arquitetura italiana, que não tinha a complexidade e a esfumatura dos discursos de Roger, como aquele que se vê no seu livro Superé, o encontro entre Casabella, Cotinai e Jean-Louis, de 57, 58, muito divertido, à distância. Casabella criticou o formalismo dos projetos publicados dos franceses, e os franceses respondem. Responde com uma crítica feroz, muito da neolibertação, crítica da Torre Velázquez, como vocês veem em cima, crítica à Bottega de Haas, e na direita a resposta de Casabella, uma espécie de partida de tênis muito divertida que fazia entender que o corte não era só entre arquitetos intelectuais na França, era também entre arquitetos dos dois países.
Nesse momento, eu quero voltar ao meu momento do talho, do meu argumento. Aquilo que sotoleneei era a densidade dos contatos estabelecidos naquele dia depois, desses arquitetos, também com arquitetos franceses. É interessante ver, salta um pouquinho, se lemos hoje a arquitetura da cidade de Rossi, que trata no 66, que Rossi esvilupou a sua teoria utilizando o geógrafo francês, utilizando o conceito de memória coletiva do sociólogo francês Maurice Sarvat, que eram muito ignorados dos franceses no mesmo momento. A coisa que me interessa é a reapropriação do discurso teórico ou científico totalmente no qual os arquitetos, o arquiteto coletivo francês era muito fechado. Essa apropriação dos italianos, a geração sucessiva foi reproposta aos franceses como italiano. Volta à dimensão biográfica. Fiquei perto de Tafuri, traduzi algumas partes do seu último livro sobre arquitetura, da arquitetura de 800 e 900, traduzi a introdução muito atual, chamado Projeto Histórico. Também perto de Gregório Gegrotti, essa é a foto de uma transmissão de uma televisão muito comovente. Gregório Poisson-Godin, uma discussão muito interessante nos primeiros momentos da presidência de Mitterrand, que senhou muitas mudanças da arquitetura francesa. Vittorio Gregório, que vocês veem aqui. Passei muitos dias na cantina desse estúdio, onde fazíamos os trabalhos relacionais sobre Casa Bella, publicada por 15 anos, que permanece até agora, da produção italiana sobre italofilia. Eu fui, de qualquer maneira, através de Casa Bella, mais tarde, com Master de História da Arquitetura de Roma, me absorveu no contexto italiano, aonde eu encontrei, através de Casa Bella, outros colegas urbanistas como Sec, histórico, como Olmo. No final, quero fechar que, por conta minha, por minha conta, eu tenho dificuldade de entender a cultura italiana, o aceito da cultura italiana de hoje. Vejo as perspectivas que estavam no início dos anos 80 e foram frantumadas. Isso analisou com muita acutez. Meu grande amigo que desapareceu, o que aconteceu com a arquitetura italiana. Entre as poucas coisas positivas, talvez que aconteceram na arquitetura italiana, é a existência do centro público de apresentação da arquitetura, onde meus últimos relacionamentos com a Itália, a versão romana da minha amostra sobre a arquitetura da Segunda Guerra Mundial, adaptada ao contexto italiano, relativos à Segunda Guerra da Itália, e também a mostra
que foi curada da pipochora, que me concedeu voltar nesse interesse inicial, de maneira crítica, de maneira muito crítica e problemática. Quero terminar virando de cabeça para baixo a perspectiva da imagem de Ravus para senhar quanto, finalmente, se observamos hoje o esvilupo paralelo das duas culturas arquitetônicas, o meu propósito é um propósito histórico da historicizare, talvez no propósito da situação do mundo em que vivemos. Obrigada pela atenção. Obrigada, professor. Eu quero saber se ele tem perguntas ou se a gente pode passar ao professor Ferlenga. Vocês têm algumas perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Me mande as perguntas por escrito, depois eu me empenho em responder. Eu tenho que deixar vocês porque é o início do ano em Nova York, estou muito empenhado nessa primeira semana. Me desculpo, eu vos deixo em boas mãos, como se diz da nossa parte com o Adalberto. Felicidade para esse programa muito original, do qual eu sou muito, de uma pequena maneira, que eu contribuí com a minha velha escritura. Esperem a versão italiana por daqui a alguns meses. Vocês vão poder ver, também lendo a introdução, qual é o significado de tudo isso. Podemos apresentar a apresentação do livro, o livro durante o convênio. Se vocês querem, com muito prazer. Obrigada. Se vocês têm pergunta para enviar por e-mail, eu vou empenhar em responder. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, São Paulo. Bye, bye. Tchau, tchau.